Aleluia. Irmãos, quantos que querem ouvir a palavra de Deus, diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos receber o homem de Deus com as palmas em nome de Jesus, amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Sou grato a Deus, amados irmãos, pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos juntos para expressarmos a Sua palavra. Eu gostaria de agradecer a todos os irmãos, o proprietário da casa, o diácono Felismário, que está debaixo da cobertura da pastora Isabel, que nos fez o convite, amém? Amém. O nosso irmão em Cristo Jesus que está dirigindo o culto. Amados irmãos, Glória a Deus. eu não gostaria de me estender muito, mas eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro que escreveu o profeta Amós, capítulo de número 3, versículo de número 7. Louvado seja Deus. Amós, capítulo 3, versículo de número 7. Antigo Testamento. Glória a Jesus. Todos encontraram? Aleluia, Jesus. Glória a Louvado Deus. seja Deus. Louvar a Deus também por todos os vizinhos do nosso irmão, que de uma forma direta ou indireta está participando deste culto de adoração ao Senhor. Todos acharam, irmãos? Diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém? Os irmãos podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria de falar, irmãos, sobre o aviso de Deus e o despertar do homem. A palavra do Senhor, que acabei de ler aos irmãos, que escreveu o profeta Amós no seu livro, nos diz que Deus, Ele não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O profeta Amós, amados irmãos, ele foi chamado por Deus para profetizar a casa de Israel. A casa de Israel, ela era regida pelo rei Jeroboão. A Bíblia Sagrada nos diz que a nação de Israel, que é uma nação escolhida por Deus, considerada a menina dos olhos de Deus, uma nação que o Senhor chamou para fazer a diferença para as demais nações da face da terra. Essa nação, ela representaria tanto os céus como o próprio Deus na raça humana. Mas a Bíblia diz, amados irmãos, que essa nação começou a prevaricar perante o Senhor. Começou a deixar a adoração para adorar a ídolos, para se prostrar a imagem de escultura. Começaram a oprimir os órfãos e as viúvas e começaram a andar na contramão de Deus. As leis do Senhor eles já não obedeciam. Então a Bíblia Sagrada nos diz que uma vez que o rei havia desobedecido a Deus, logicamente a sua nação ia seguir os princípios daquele rei. Os sacerdotes também já não serviam ao Senhor. Um sacerdote chamado Amazias se levantou contra o ministério de Amós e começou a encher a cabeça do rei e a dizer: olha, há um profeta dentro da nação de Israel, que este profeta, ele só profetiza contra ti, ele só profetiza contra a nação de Israel. A Bíblia Sagrada nos diz que este rei manda chamar o profeta Amós
para ele se explicar. Mas a Bíblia nos diz, amados irmãos, que Amós ele foi chamado e foi escolhido para ser o porta-voz de Deus na face da terra. Todas as vezes que a nação prevaricava, ou todas as vezes que a nação se desviava do caminho do Senhor, a Bíblia Sagrada nos diz que Deus levantava o profeta para falar não o que o povo queria, não para massagear o ego do povo, mas o profeta, ele falava aquilo que Deus queria, que o povo, o profeta falava aquilo que Deus queria, para chamar a atenção do povo, para que o povo se arrependesse dos seus maus caminhos, para que o povo abandonasse a prática do pecado e chegasse à presença de Deus novamente. E isso começou a incomodar o rei, isso começou a incomodar os sacerdotes, isso começou a incomodar a nação de Israel. Mas deixa eu vos chamar a atenção, quando ele é chamado, ele diz: olha, eu não sou profeta e nem descendente de profeta, eu sou boiadeiro e cultivador de sicomoro, mas eu ouvi a voz do Senhor e ele me chamou para profetizar esta nação. Por isso a palavra do Senhor que li esta noite, ele lança diante do rei, diante do sacerdote e diante da nação. Ele diz: o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Louvado seja Deus. Ele diz: eu estou fazendo a minha obrigação, profetizando a palavra de Deus. Mas quando nós vamos observar dentro das narrativas bíblicas ou das dispensações bíblicas, quais são as dispensações bíblicas? O período da inocência, quando o homem não havia pecado, o período da consciência, quando o homem pecou e teve a consciência do bem e do mal. Também nós vamos passar pela dispensação dos patriarcas, começando por Abraão, a dispensação da lei, a qual foi levantado Moisés como legislador. A dispensação em que nós estamos vivendo hoje é a dispensação da graça. Louvado seja Deus, levantada pela graça e misericórdia de Deus, através de Cristo Jesus. As portas da graça se abriram. Mas para que vocês compreendam esta noite, entendam esta noite a palavra de Deus, eu quero vos falar, aleluia, do maior julgamento do ser humano vivo sobre a face da terra, determinada por Deus. Quando Deus determinou este julgamento, esta sentença sobre a raça humana, Deus também abriu uma porta de escape para que aqueles que acreditassem na sua palavra sobrevivessem. Eu quero vos falar da dispensação da consciência, a qual nos dias de Noé, Deus derramou uma sentença sobre a raça humana. Por que Deus derramou esta sentença? Porque a Bíblia diz que os filhos dos homens viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram elas para si como esposa. E a Bíblia diz que o pecado começou a se multiplicar sobre a raça humana. Os homens começaram a degredir-se a si mesmo. Louvado seja Deus. O pecado começou a se alastrar. E se tem uma coisa que chega às narinas de Deus e que incomoda a Deus, é o pecado. O profeta Isaías, no capítulo 59 e o versículo 2, ele diz: o que faz separação, divisão entre vós e o vosso Deus, são os vossos pecados. Então quando o homem prevarica, o homem começa a mergulhar no pecado, e se incomoda a santidade e a presença de Deus. Então Deus olhou para a raça humana e viu um homem chamado Noé. A Bíblia diz que ele achou graça, o favor de Deus era sobre ele, e Deus fez uma aliança com Noé. Disse: olha, Noé, eu vou destruir a raça humana, o meu espírito não permanecerá para sempre com o homem, porque o homem é má continuamente em seu coração. Então Deus faz esta aliança. Ele disse: olha, Noé, para que tu não pereça com a raça humana, constrói uma arca, e sobre esta arca tu vai convidar um casal de cada animal. Vai entrar tu, vai entrar tua esposa, vai entrar os teus filhos e as esposas dos teus filhos. Aleluia, Jesus. Jesus. Uma coisa, durante 120 anos, este projeto tu vai elaborar.
O Pedro, na sua carta, ele escreve que Deus levantou Noé como pregoeiro da sua geração. Assim, queridos, e vocês que nos ouvem nessa noite, Deus levantou através de Cristo pregoeiros, levantou a igreja que é comprada, lavada com sangue do Cordeiro. Assim como na dispensação de Noé, Deus levantou ele para ser pregoeiro, para pregoar a sentença e o julgamento de Deus. Para quem que o julgamento de Deus não iria cair? Sobre aqueles que se arrependessem, sobre aqueles que ouvissem a palavra de Deus e andassem após ela. Sobre estas pessoas, a ira de Deus se retiraria, porque elas abandonaram o pecado, elas preferiram Aleluia, Jesus. andar sobre o governo de Deus. Isto agrada ao Senhor, e é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Abandone o pecado e a prática do pecado e ande após o Senhor. Louvado Aleluia. seja Deus. Uma das coisas que Deus determina e que Ele entregou nas mãos do homem é o chamado livre-arbítrio. O homem tem um livre-arbítrio. Você aceita a Deus se você quiser, você entrega a sua vida a Cristo se você quiser, você anda com Deus se você quiser. Porém, eu te digo nessa noite, é uma escolha sua. Deus não intervém na sua escolha. Mas escute uma coisa: se você tiver a escolha ao contrário, a sentença do juízo de Deus, ele virá sobre a sua vida, queira Aleluia, você Jesus. ou não. Isso se cumprirá sobre a face da terra e sobre os homens que vivem sobre a terra. Louvado seja Deus. Então a Bíblia diz, amados irmãos e queridos que nos ouvem nessa noite, que Noé pregou a palavra, disse: olha, o julgamento de Deus virá sobre a raça humana. Ele vai mandar o dilúvio sobre a face da terra. Primeiro ponto, que aqueles homens não acreditavam. Na época de Noé, não chovia sobre a face da terra, não caía nenhum orvalho da terra. A Bíblia diz que a terra, aleluia, ela brotava um orvalho que regava todas as plantas, que regava aquilo que era necessário, e os nutrientes que eram necessários para o homem. Aleluia, as comportas dos céus não tinham sido abertas. Por isso, um dos fatores que os homens não acreditaram em Noé, porque não Aleluia, Jesus. E Noé, Glória a Deus. Aleluia, para decretar a justiça de Deus acerca do seu juízo, ele falou assim: olha, as comportas serão abertas e Deus vai derramar um dilúvio sobre a face da terra. Arrependam-se, creiam, louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que os homens zombavam de Noé, criticavam de Noé, não davam atenção a Noé. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia Sagrada nos diz, irmãos, que enquanto zombavam de Noé, Noé estava dentro da justiça, dos parâmetros da sua aliança com Deus, e estava construindo a arca, porque Noé acreditava. Noé acreditava naquilo que Deus havia decretado para si. A Bíblia diz que quando completa-se 120 anos, a Bíblia diz que a ordem de Deus vem sobre Noé e disse: olha, Noé, entra dentro da arca, tu, a tua esposa, os teus filhos, as esposas dos teus filhos e todos os animais que eu enviei através do meu espírito de casal. E a Bíblia diz que começaram a entrar dentro da arca. Louvado seja Deus. Quanto mais Noé obedecia, quanto mais Noé andava na contramão da sua geração, mas o povo zombava, o povo não acreditava. Louvado seja Deus. Aleluia, A Bíblia Jesus. diz, irmãos, que quando Noé entra dentro da arca, o Senhor envia um anjo, louvado seja Deus, e lacra a arca, louvado seja Deus, pelo lado de fora. De repente, quando Noé está dentro da arca, diz-nos a palavra de Deus que depois de 7 dias que Noé estava dentro da arca, não havia caído um orvalho sequer sobre a face da terra. Isso chamou a atenção não somente de Noé, mas também daqueles que estavam fora da arca. Louvado seja Deus. Escute uma coisa: o Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus capítulo 24 e versículo 37, ele faz referência aos dias de Noé. Aleluia, Assim como Jesus. foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento, mas não perceberam quando Noé entrou na arca e o dilúvio caiu sobre a face da terra. Escute uma coisa nessa noite: a palavra de Deus, ela está vindo ao teu coração,
da tua mente, ela está entrando nos teus ouvidos. Escute nessa noite, acredite na palavra de Deus. Aleluia. No nome do Senhor, porque ela se cumprirá na sua vida. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus. A Bíblia diz que passa-se os 7 dias. O povo está zombando, tá zombando de Noé. Disse Noé, tu vais morrer dentro desta arca. De repente, amados irmãos, os céus começam a se escurecer. Começa a vir trovões sobre a face da terra. E começa a chover sobre a raça humana. A Bíblia diz que choveu 40 dias e 40 noites. Até todos os seres humanos da face da terra serem eliminados. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Pastor, Deus não me ama. Deus ama o assassino. Deus ama a prostituta. Deus ama aquele que faz o mal. Deus ama o pecador. Se ele não amasse, ele não tinha provado este amor através do seu filho Jesus. O sacrifício Aleluia, Jesus. na cruz do Calvário é a prova maior dada à raça humana que Jesus te ama. Mas tem uma coisa que aborrece a ele. Tem uma coisa que provoca esse amor. É a prática do pecado. Louvado seja Deus. Aleluia. De Jesus. Glória a Deus. Somente o sangue de Jesus pode lavar o teu espírito. Pode lavar a tua alma. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. O homem é como uma lamparina acesa. Eita glória. Se eu fosse comparar a vida do homem dentro do campo do universo, é como se você fosse um grão de areia dentro daquela imensidão de areia. É a sua vida. Todos nós um dia nascemos, aleluia, envelhecemos e morremos. A coisa eu te pergunto nessa noite: você vai esperar a morte? Aleluia, se você partir sem Cristo Jesus, sem essa aliança com Deus, a condenação é certa para a tua vida. Glória seja Deus. O que pode te livrar da condenação eterna é você entrar pela porta. Quem é a porta? Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar, aleluia, entrará, sairá e achará pastagem. Somente através de Cristo Jesus tu pode, aleluia, o livramento para a tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Acredite nessa noite, a palavra de Deus é mais real do que a tua vida. Jesus disse: eu sou o caminho. A palavra eu sou no seu prefixo significa existente em si mesmo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Louvado seja aleluia, Jesus. E eu te pergunto agora, a Bíblia diz que Lucifer, que quis ser maior do que Deus, transgrediu as leis de Deus, foi expulso e sentenciado. Os anjos que o acompanharam, que hoje são chamados demônios, receberam a dura pena pela transgressão do seu erro. Aí o escritor Hebreus escreve assim: se nós não atentarmos para essa poderosa palavra, como escaparemos nós? Louvado seja Deus. Se não atentarmos para essa poderosa salvação, é o único escape para a vida do homem, é a única oportunidade para a raça humana de ter uma aliança com Deus, é através de Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu convido a igreja de pé nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. E eu quero fazer a pergunta nessa noite. É o nosso papel como representante do céu, como representante de Cristo nessa terra, é convidar a você a fazer uma aliança com Cristo. Eu não estou chamando você para ser religioso. Eu não estou chamando você para fazer parte de uma religião. Eu estou chamando você para você fazer parte de um relacionamento pessoal com Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Jesus disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai e diante dos santos anjos naquele dia. Que dia Jesus estava se referindo? O dia do juízo final. A Bíblia diz que todo joelho, desde o princípio até o fim, vai se curvar diante dele.
Toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória Aleluia, de Deus. Jesus. Porque ele se desfez da sua glória, se fez homem, se humilhou a si mesmo. Aleluia, para provar o seu amor para contigo e te resgatar da condenação eterna. Aleluia. E eu te pergunto nessa noite, você crê no sacrifício vicário de Cristo Jesus? Aleluia, Jesus. Se você Glória a crê, Deus. nessa noite nós estaremos apresentando a sua vida. E ela estará sendo escrita no livro da vida do Cordeiro. Eita, Louvado seja glória. Deus. O que nós estamos expondo, colocando a você nessa noite, é a palavra de Deus. Quantas pessoas têm morrido e descido à sepultura, ao Hades? Mas quantas pessoas têm partido porque têm um relacionamento com Deus? A Bíblia fala de dois homens, um que foi para o seio de Abraão e outro que foi para o Hades. O que foi para o seio de Abraão viveu a sua vida como quis. O que foi para o Hades viveu a sua vida temendo a Deus. Aquele que foi para o Hades viveu a sua vida também como quis. Com uma diferença: o que foi para o seio de Abraão, ele temia a Deus, tinha humildade no seu coração, fez uma aliança com Cristo. O que foi para o Hades, ele vivia a sua vida como Jesus. quis. Glória Mas a Deus. quando morreu, desceu para lá. E Aleluia. Jesus disse assim, para encerrar, ele disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Aleluia, glória a Deus. Original significa boas novas. Boas novas. Aquele que crê será salvo. Porém, o que não crê será condenado, porque não acreditou no unigênito Filho do Pai. É a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Eu Aleluia. digo a você que é criança, eu digo a você que é adolescente, eu digo a você que é jovem, eu digo a você que é adulto, você que é ancião. Não parta para a eternidade sem procurar ter essa aliança e essa revelação de Deus para a tua vida. Porque é condenação eterna na terra. Louvado seja Deus. Amém? A palavra já foi transmitida. Temos um jovem que quer fazer uma aliança com Cristo. É isso? Amém? Louvado seja Deus. Então eu quero que você repita o que eu vou falar. Diga. Eu, Alexandre, nessa noite, após ouvir a palavra, eu acreditei, Senhor Jesus, na tua palavra. Perdoa os meus pecados. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, a partir de hoje, me ajuda a andar contigo. Em nome do Senhor. Eu te agradeço, meu Deus. Porque o Senhor me convenceu. O Senhor é maior. E pode suprir na minha vida todas as minhas necessidades. Amém. Agora nós vamos orar por você. Tem mais alguém que deseja fazer uma aliança com Cristo? Louvado seja Deus. Então eu convido os irmãos em Cristo Jesus, olhem para mim. Estenda a sua mão para cá. Aleluia. Estenda a sua mão para cá. Vamos orar por ele. Meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, eu te apresento, Senhor, este jovem, que nessa noite tomou a posição, Senhor, diante do reino dos céus, diante do reino dos homens e diante do reino do inferno, Senhor. Ele veio, Senhor, aqui, Senhor, no público e confessou, meu Deus, que veio, Senhor, entregar a sua vida a Ti. E ele deseja ter um relacionamento contigo, Senhor. Nessa noite, Senhor, como ministro da sua palavra, eu quero, Senhor, agradecer a Ti, Senhor. Ó Pai eterno, e pedir ao Senhor que perdoe, meu Pai, os seus pecados. Meu Deus eterno, que todo laço, todo projeto do adversário contra a vida dele, meu Pai,
nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, seja apagado, cancelado, meu Deus. Aleluia. Pai, que todos os seus pecados sejam lançados, Senhor, no mar do esquecimento. E tanto a sua mente, Senhor, tanto o seu coração, meu Pai, a sua alma, o seu espírito, o seu corpo, sejam lavados agora pelo sangue do Cordeiro, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu ministro sobre a vida dele, Senhor, o ser uma nova criatura em ti. Ó Deus eterno, o abençoa, Senhor, o fortalece, Senhor, na sua jornada, cobrindo ele com o seu sangue, meu Pai, com a sua proteção. Acampa os teus anjos ao seu lado, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, eu apresento a ti, porque eu creio. O apresentando o seu lar, a sua família, ó Deus amado, os seus projetos nas tuas mãos, esta noite, Senhor, e no poder do nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, abençoa a vida dele, é o que te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.